Bom, gente, vamos trabalhar, não é? Muito bem. Então nós vamos estudar hoje uma conjugação de dois assuntos que representam a lâmina 13 e a lâmina 4. É 13 e 4? 13 e 4. 13 e lâmina 4, que é núcleos da base e córtex parahipocampal. Núcleos da base e córtex parahipocampal. Então, esses dois sistemas, eles têm uma correlação que até o final da aula você vai entender como é que essa correlação se faz, tá? E o raciocínio que nós vamos construir aqui, ele, vamos dizer assim, é uma hipótese de trabalho, mas ele tem um embasamento, tá? Nós vamos associar esses elementos aqui com as funções de memória. Parece estranho associar, por exemplo, núcleos da base com memória. Parece alguma coisa aparentemente distante do que a ciência vem apregoando, daquilo que representa, por exemplo, funções de núcleos da base, normalmente ligado a funções motoras, tá? Mas já existe literatura coligando os núcleos da base com funções rítmicas e, portanto, ligados à pineal. Então, vamos dizer que nós não estamos muito fora da tendência, não é? Mas lembre-se o seguinte, por exemplo, nós associamos também a glândula pineal com memória. E parece estranha essa associação, tá? Mas se nós raciocinarmos, ela até que encontra algum fundamento em termos de hipótese de trabalho. Por exemplo, a glândula pineal é um órgão cronobiológico. E, justamente, isso é conhecido formalmente da ciência, né? Bom, se é um órgão cronobiológico, ele lida com a função tempo. Com o tempo. A que horas que vai ser produzido o hormônio de crescimento numa criança? O hormônio de crescimento numa criança é produzido quando a criança dorme. A que horas que é produzido o cortisol? De manhã cedo tem um pico de cortisol no adulto. Então, vamos dizer assim, existe um ritmo de tempo, não é? E a que horas que você vai ter sono, com que ritmo o seu metabolismo funciona, enfim, é toda função tempo. E memória, de alguma forma, ela envolve o registro de um dado, de um fato, em algum local do cérebro, mas você precisa de saber, ao resgatar aquele fato ali do cérebro, em que tempo que aquilo ocorreu. Então tem uma região do cérebro em função do tempo, um espaço em função do tempo. Então, assim, por exemplo, a memória registrada no hipocampo é uma região do cérebro que alberga os fatos, que é o hardware dos fatos, vamos dizer assim. Mas, quando você resgata aquele fato, você precisa ter ideia de quando aquilo ocorreu. Então, precisa de um relógio que diga qual é o tempo. E qual é que é o relógio? É a pineal. Então, entende que associar a pineal com memória tem uma lógica, não é? Se toda a função de memória precisa ser associada ao tempo, então a pineal deve ter algum papel, porque ela é o órgão do tempo, vamos dizer assim. Está clara a ideia? Não é? É estranho saber como o cérebro hierarquiza as coisas dentro do tempo na memória, né? E no computador fica tudo num arquivo só, assim. Justamente. Foi o tempo, tem a datinha ali do lado, se não tem. Mas aí, justamente veja o quê? Quem sabe o tempo é o analista, a pessoa que mexe no computador. É ela que vai ter a noção dos registros ali, se aquilo é antigo, se aquilo está ultrapassado, se aquilo é de agora, se aquilo... É ela que vai ter essa noção. Da mesma forma, é o espírito que tem a noção do tempo. E
essa noção, ela é, vamos dizer assim, transferida para a química da pineal, não é? Transferida para a química da pineal. Então, você tem um registro de um fato, fica grafado no cérebro. Agora, para dizer que tempo que é isso, passa pela pineal. Então, vamos dizer assim, apesar de não haver uma produção científica demonstrando exatamente a coligação entre pineal e memória, essa hipótese não é de todo destituída de significado, poderia ser um belo de um projeto de pesquisa, vamos dizer assim. Tá? Vamos dizer, você já ouviu falar daquilo que se chama o déjà vu? Déjà vu, a pessoa ela perde um pouco dessa noção de tempo. Acontece assim, ela está em desdobramento, ela tem uma antevisão do fato, porque o espírito, na dimensão fractal, ele visualiza as coisas, ele capta o universo sensorial antes dos olhos ou do ouvido. Então a pessoa em desdobramento tem acesso a informações antes que o próprio sistema sensorial do organismo possa perceber, vamos dizer assim. Muito bem. Então, a pessoa, ela, por exemplo, está caminhando em direção a uma cidade. Se ela estiver em semi-desdobrada, ela tem acesso àquela cidade antes de mesmo ela chegar. Quando ela chega, ela tem a impressão que ela já viu, porque já viu mesmo. Entendeu? E o órgão do tempo não qualifica para ela quando, entendeu? Ela fica meio perturbada, porque como o espírito saiu do corpo, a pineal perdeu o foco do tempo. Entendeu? A pessoa saiu do corpo, a pineal, ela perde um pouco aquela coordenação do tempo. Porque a pessoa saiu. O tempo tem que ser uma coordenação entre o espírito e o corpo. O tempo tem que ser uma coordenação rítmica entre o espírito e o corpo. Não é? Uma pessoa com deslocamento do corpo, ela perde esse encadeamento rítmico. Ela fica tonta, ela se atropela, ela bate. Eu vejo no consultório, quando a pessoa está desdobrada, ela está falando, aí ela faz assim com o braço, aí ela derruba a caixa de lápis, não sei o que, ela se atrapalha. Não é? Tinha um paciente meu que toda vez que ele ia falar, ele derrubava o lápis, a caixa. Não é? Aí arrumava, desculpa, daí a pouco ele pá, outra vez. Não é? E aconteceu comigo também muitas vezes, a pessoa fica meio atrapalhada, porque ela está meio desdobrada. Então, espacialmente, ela fica meio atrapalhada. Você veja, você quer ver isso daí de uma forma usual? Desdobramento quimicamente induzido pelo alcoolismo. Não é? A pessoa não consegue coordenação, porque o espírito ele não tem acesso ao corpo. Assim também ao uso de drogas alucinógenas, ele não tem acesso ao corpo, não é? Ou a pessoa, numa emoção, ansiedade, ela pode desdobrar, ela perde as referências, né? Ela fica atrapalhada. Você vai falar, Marcelo? Crianças também que derrubam muitas coisas, pode ser usado pode ser chamar a atenção dos pais, né? A criança ela é desdobrada por natureza, porque ela não tem o corpo integral ainda. Então a criança ela já é desdobrada porque o espírito não tem como entrar num corpo que não é um corpo ainda constituído na sua forma definitiva, né? Então a criança já é semi-desdobrada, tá? Então ela conversa com o amigo imaginário, ela tem toda uma fenomenologia de desdobramento, a criança, sabe? De forma fisiológica, de forma natural, tá? E esse deslocamento do corpo dissocia a função da pineal por falta de ordem de comando, tá? Você vê a mesma coisa, uma pessoa que não tem o sono em dia. O sono faz parte da fisiologia do desdobramento, é o desdobramento natural, não é? A pessoa está com o sono perturbado, ela começa a perder memória, começa a ter dificuldade de centralizar-se nas coisas, perde essa coordenação temporo-espacial, vamos dizer assim, tá? Então a glândula pineal ela
Está associado à memória. E nós vamos dizer que o núcleo da base também, em tese, estaria associado à memória. Tá? Então, como é que seria isso? Nós temos o seguinte contexto. A pessoa tem o costume de levantar sempre naquele mesmo horário, e ela, por vezes, nem precisa de despertador. Aqui é um relógio biológico, seria também um sinal vindo da reunião? Puxa, essa pergunta, vocês ouviram a pergunta dele? A pessoa que acorda sem despertador. Acontece isso com vocês? Quem é que levanta sem despertador? Né? É uma coisa curiosa isso daí, porque essa é uma coisa que eu penso muito, porque acontece comigo isso, não é? Mas de uns tempos para cá. Porque assim, no começo, assim, até os meus 32, 33 anos mais ou menos, eu tinha que acordar com o despertador. Mas nem que Cristo viesse, eu não acordava assim o despertador. Entendeu? Eu passava do horário tranquilamente, assim, sem remorso. Não é? E era engraçado porque eu tinha, por exemplo, rádio relógio, não é? E se acabava a força, era um transtorno para mim. Então, eu usava o telefone. Então eu punha um telefone da Telefônica, né? Para despertar, porque com certeza ia tocar. E aí eu ficava tranquilo, eu ficava seguro. Né? Tinha que pegar avião, por exemplo, nossa, para mim era uma coisa. Eu colocava o telefone, o despertador, não sei o que. Tá. Quando eu colocava despertador daquele clock, porque tinha que fazer barulhão para eu acordar, porque o rádio relógio já não me acordava mais. Entendeu? Então eu pegava e pá, no clock e dormia. Sem remorso. Não é? Aí uma vez eu fiz o seguinte, eu coloquei o relógio dentro de uma gaveta, dentro do armário. Porque a hora que tocasse eu não ia lembrar onde eu tinha colocado, ia ter que levantar para procurar e acordava. Não é? Não é? Não. É? Tentar cedo, mas não acordava. Não era, tinha que ser com despertador. Passado um período, não sei porquê, eu deixei de acordar com o despertador. Eu acordo a hora que eu quero. Se eu precisar acordar às 5 da manhã, eu acordo em ponto às 5 da manhã. Se eu precisar acordar às 7, acordo em ponto às 7. Em ponto. Se tem avião marcado, eu fico tranquilo. Sem despertador, sem nada, eu acordo na hora para sair para pegar o avião. Então eu tenho pensado sobre isso, porque eu acho curioso isso. Não sei por que isso. É curioso. Por exemplo, depois do almoço, eu tiro uma soneca, sempre. Eu pego minha filha, dou de mamar para ela e eu e ela damos uma embarcada. Não é? Assim, quando eu venho atender o paciente à tarde, eu atendo igualzinho eu atendo um paciente de manhã, sem sono. Não é? E eu acordo na horinha de vir para o consultório, tudo certinho, ninguém precisa me acordar, não acontece nada. Eu não sei como isso. Né? E eu acho, sabe, a impressão que eu tenho é o seguinte, a impressão que eu tenho, por isso que me chama a atenção, que nos tempos para cá, não sei se é a sua experiência, mas tem tido uma ideia mais clara de que eu sou um espírito. Entendeu? Então quando eu durmo, se eu saio do corpo, eu saio do corpo, eu volto a hora que eu quero. Tá certo? Espírito disciplinado. Olha, veja aqui que coisa curiosa. Porque antes, vamos dizer assim, talvez eu não tivesse a noção de que eu era espírito. Então, a ideia que eu seria um espírito. Eu teria o raciocínio, mas não a sensação física de ser um espírito. Entendeu? Então, a ideia é que deitava, o meu corpo deitou. Então o meu corpo precisa ser... Quer dizer, eu me confundia com o meu corpo. A partir do momento que eu passo a me perceber fisicamente como um espírito, então eu volto a hora que eu quero. Tenho mais domínio. Então eu não sei, me dá a impressão que a pessoa vai chegando, eu estou chegando perto dos 40 anos. Vai acontecendo isso. Então é interessante porque a impressão que eu tenho é que a idade adulta começa aos 40. Eu tenho essa impressão porque assim, por exemplo, eu tenho, não sei se eu tenho 38 ou 30, que anos eu tenho? 65 é quanto? 38.
38. Então eu tenho 38 anos, não é? 38 anos. Então, é uma coisa curiosa. Até pouco tempo atrás, a minha mente era como um de um adolescente. Eu não me sentia adulto. Eu sentia como um adolescente. Chegando mais próximo dos 40 anos, eu já começo a me sentir adulto. Curioso isso. Mas com os 40? Chegando próximo dos 40. Então, vamos dizer assim, parece que a idade de 40 anos é a idade que inicia a fase adulta. Sabe? Você tem a sensação? Não é? Não é? Curioso isso. E isso aí pode ser um problemão. Isso pode ser um problemão. Porque você pode ter organizado toda a tua vida, entendeu? Toda a tua vida numa fase adolescente. E de repente você chega na fase adulta e pode não coincidir com a vida que você desejou. Suas escolhas, seus caminhos podem não coincidir na fase adulta com o perfil adulto que você está visualizando daqui para frente. É curioso essa... Pode ter uma crise existencial. Entendeu? O senhor está percebendo? Com essa idade, né? Então, veja, vocês me desculpem, eu estou falando de uma questão pessoal, mas foi ali que eu comecei a descobrir essa questão, não é? Tem que ter todo um rearranjo. Um rearranjo. Por exemplo, não é só que percebeu que está ficando adulto, mas tem que assumir. Exato. Aí, ao assumir, pode ser que não haja ponto de coincidência com o que a pessoa organizou na vida dela. Entendeu? Tem uma dicotomia. Exato. Entre o que eu era adolescente até os 35, 33. Exato. E o que eu vou ser daqui para frente. Exatamente. Entre uma crise existencial. Crise existencial. Curioso. Vai ser uma crise de assumir responsabilidade. É curiosíssimo isso. É curiosíssimo. E deve haver um fenômeno semelhante nos 50 anos. Sabe? Chegando próximo dos 50, até 52, 53, deve haver uma outra crise existencial, entendeu? Porque nessa idade, eu não cheguei ainda lá, eu estou com um pouco de receio de chegar. É a idade de 50 anos que você começa a resolver, você se depara, você entra na zona arquetípica, você começa a resolver suas neuroses. Entendeu? Então o que acontece? As questões da infância... O senhor está sentindo isso, né? Começam a vir à tona, entendeu? Para você resolver. Questões de pai e mãe, questões mais profundas da infância, de família, aquela coisa toda vem à tona. Quando a pessoa diz assim, puxa, agora que eu achei que eu ia ficar tranquilo, que a minha vida começou... Né? Eu estou um pouco receoso da idade de 50 anos. Assim, porque eu falo isso, né? E eu fico pensando, puxa, já imaginou? Né? Ter que enfrentar tudo outra vez, né? Mas é que a pessoa está mais madura para enfrentar, para resolver, não é? E ocorre um desdobramento espiritual que muda em torno dela. Olha, veja, essa entrada na zona arquetípica, ela é kármica. Então a tendência da pessoa é ter um confrontamento com as questões espirituais muito forte. Porque é kármica, são coisas que o Espírito trouxe, são propósitos da existência. Então a pessoa precisa ter um bom preparo para enfrentar os 50 anos. Então diz o seguinte, que existem as encarnações completistas, que é quando você justamente enfrenta essas situações. Porque o espírito que não é completista, ele refuga frente aos embates próprios dessa época da vida, que trazem as questões kármicas de outras existências. Agora, chega nos 60 anos, a pessoa tem a oportunidade, veja, se ele tem uma década de enfrentamento das neuroses, ele chega na idade da sabedoria, não é? E nessa idade da sabedoria, podem acontecer os grandes fenômenos existenciais, que são, começam a haver as mortes, as passagens, né? As doenças,
grandes questões existenciais, porque, como só é acontecer quando a pessoa vai chegando numa idade em que ela vê os amigos, os parentes, os familiares, vamos dizer assim, um pouco mais velhos, um pouco tal, a se defrontarem com as grandes realidades existenciais, que é quando a pessoa ela se depara com a necessidade de adquirir sabedoria. Quando a pessoa ela se depara com a necessidade de adquirir sabedoria, transcendência, né? Conhecimento dessa, não é? Quando, vamos dizer assim, quando a pessoa chega nessa idade e ela conseguiu absorver essas noções profundas existenciais, que ela adquiriu sabedoria, ela começa a realizar. Porque muita gente começa a escrever nessa idade. Pode ser, né? Então, olha, assim, essa idade dos 60 anos eu queria chegar. Dos 50 eu tenho um pouco de receio, mas dos 60 é bom. Mas também depois dos 60 já é quando já conquistou tudo, né? Mas o 60 como uma consequência dos 50 aos 60. Isso, sem dúvida. Sem dúvida. Porque não se chega na... A minha experiência com 50 coloca assim, é o momento em que você tem a dualidade, né? do espiritual e do físico. Ah, puxa, você está colocando uma coisa importante. O Jung dizia, porque ele está dizendo, né, que chega nos 50, você vê muito claro a dualidade entre o espiritual e o físico, não é? A matéria. E diz o seguinte, o Jung diz que nessa idade a pessoa esquece as coisas que fez de bom. Ela esquece. Curioso isso, né? Isso deve acontecer mormente na situação em que a pessoa viveu uma vida materialista. Quando ela se depara nos 50 anos com uma maturidade que lhe permite o acesso ao espiritual, consciente ou inconscientemente, ela enxerga um vazio frente às expectativas anteriores. Já não aconteceria isso se a pessoa teve uma dominância de busca espiritual e de realizações no território existencial. Ela chega nos 50 com uma sensação de preenchimento, não é? Quando a pessoa não atinge esse estado, vamos dizer assim, tem uma estrutura por trás de resistência de ego? Ah, sim. Olha, não atingir essa capacitação é comum, tá? E isso, na minha forma de entender, é uma das razões da necessidade das mortes precoces. Sabe? Por que uma pessoa é incitada a desencarnar cedo? Entende? No caso, a minha forma de entender, ela é impactada na zona arquetípica. Ela é impactada, porque o fenômeno do desencarne, ele é um fenômeno regressivo, de forte impacto. A pessoa rebobina o filme da vida. E ela é impactada para enfrentar justamente os dramas que ela não entraria na idade correspondente. Então, a morte precoce, ela impacta a pessoa na zona arquetípica. Então, numa próxima encarnação, a pessoa ela consegue transfixar isso. Um ataque cardíaco fulminante. Faz isso, promove isso. André Luiz coloca muito que isso é os benfeitores espirituais que fazem isso com a pessoa, quer dizer, dentro de uma estrutura, porque ele está fora do seu caminho para não se comprometer mais? Não é isso. Não é o plano espiritual que faz isso para a pessoa. Veja bem, vamos supor se o senhor tem 2 gotas de orvalho, certo? Estão numa folha, não é? Se elas se aproximarem, elas vão grudar e formar uma só, certo? Não é? O senhor não precisa de fazer mais nada do que aproximar. E elas fazem isso sozinho. Entendeu? Então existe uma química de ação e reação. Ninguém precisa articular o que vai acontecer conosco. Tudo já está articulado pelas nossas atitudes pregressas. A espiritualidade dá amparo para que tudo possa ocorrer com o melhor conforto possível para a pessoa em qualquer circunstância pela qual ela passe, porque eles são os amparadores espirituais, não é? Mas existem situações inexoráveis. Aproxima-se 2 gotas de orvalho e elas vão formar uma gota. É inexorável.
Entende? Você pode fazer isso de uma forma que as gotas pelo menos não despenquem, não... enfim. Então o amparo espiritual promove o conforto, porque existe uma espiritualidade que trabalha com a misericórdia, né? Vamos dizer assim, que nos dá um amparo. Mas, vamos dizer assim, reforçando a questão, os desencarnes precoces são momentos em que a pessoa é impactada na zona arquetípica, justamente porque às vezes passa uma sucessão de encarnações sem adentrar aquele... Seria kármico? O que é kármico? Olha, veja bem, a palavra karma quer dizer atitude, certo? Então, uma não mudança de atitude sustenta um karma, entendeu? A mudança de atitude altera o karma. Então, por exemplo, vamos supor, aquela pessoa está designada para desencarnar, sei lá, com 20 anos, entendeu? Mas ela teve uma mudança de atitude, então mudou o karma. Ela pode não desencarnar com 20 anos e pode passar uma vida longeva, entendeu? Então, o karma, ele não é uma coisa tão determinada. Tá? Ele pode ser a pessoa mudou de atitude, mudou de karma. Ela pode mudar o roteiro completo da vida dela. Ela podia ter sido designada para passar miséria, para morrer cedo, para morrer de uma doença, e não aconteceu nada daquilo, simplesmente por uma mudança de atitude. Ela mudou. Oi? Mas é porque funciona assim. Só tem que ser assim. Pode ser. Entendeu? Determinado assim, com princípio, meio e fim. Sem flexibilidade. Exatamente. Então é isso que ocorre. Por isso que é fundamental o autoconhecimento, para que a gente possa se apropriar da capacidade de mudar de atitude, para que nós não precisemos dos karmas, né? Vamos dizer assim, pela capacidade de mudança de atitude. Olha, se nós enxergarmos esse poder que nós temos de mudar o nosso destino, nós temos um maravilhoso convite à transformação interior. Você ia falar, Márcia? Como funciona isso de que ele fica impactado nesse momento e que daí não vai resolver? Eu gostaria de ver como faz impactar isso na próxima episódio. Assim, ó. Aqui tem... Esse é o modelo do Jung, né? Então aqui tem o ego. A forma como você se apresenta para as pessoas, para o mundo. Aqui tem o self, que é o seu eu verdadeiro. Todos nós estamos em busca do nosso eu, não é? Quem sou eu? O que eu quero? Não é? É a busca dessa essência. Não é? Esse self, esse eu verdadeiro, que é a parte de nós que tem a imagem e semelhança de Deus. Não é? Bom, que imagem é essa? Bom, a Bíblia descreve: Deus é amor, então nós temos o amor dentro de nós. Tá? Aliás, isso é uma questão que nós precisamos sempre ressaltar de forma muito verdadeira em todas as pessoas. Não é? Porque é muito... Às vezes você diz assim para uma pessoa, você diz assim: você está obsediado. Vamos supor, né? Muito bem. Talvez, olha, então a pessoa assim, então vamos colocar, uma pessoa está obsediada, certo? Aqui está a pessoa e ela está com um obsessor, certo? Muito bem. Mas além de estar com o obsessor, essa pessoa tem Deus dentro dela, né? Qual é o elo mais forte? Deus. E por que você reparou justo no obsessor? Entende? É o que ela está focando. É o que ela está focando. Aí você vai reforçar? Não é? É uma coisa que falar para a pessoa: você não tem jeito. Como é que não tem jeito? Não tem jeito, não é? Então, a gente precisa ajudar a pessoa a enxergar que ela tem Deus dentro dela. Sabe? E uma coisa curiosa que eu tenho reparado é o seguinte:
Eu tenho me deparado com muitas pessoas desesperançadas, tá? E às vezes até de uma forma muito pesada, muito pesarosa. Muito bem. E curiosamente, não é? Vou dizer, por muito tempo eu tentei usar muitos argumentos para ajudar a pessoa a se reerguer, não é? Até perder o fôlego, sabe? De falar, nossa, será possível, né? E você sabe que é aquela coisa, né? A gente vai aprendendo na vida, né? Então, uma vez eu disse para uma pessoa assim, confie em Deus, que vai dar certo. Confie em Deus, não é? Porque como aconteceu comigo assim, então eu acho que deve acontecer com o outro também. Pelo menos, sabe que o analista analisa tudo, né? Então, o meu laboratório são as experiências pelas quais eu passo. Alguma referência eu tenho que ter, não é? Então, confie em Deus, não é? Então, você sabe que isso é uma situação muito verdadeira. É muito verdadeiro isso. Então, cala muito profundamente na pessoa, não é? Então, a pessoa olha e diz, confie em Deus. Você precisa confiar em Deus para que tudo dê certo, sabe? Então é um argumento, sabe, tão profundo. Por quê? Porque a pessoa tem Deus dentro dela. Então ela precisa confiar em Deus para resolver os problemas dela. Então, esse self aqui é o Deus dentro da pessoa e nós estamos em busca disso, tá? Muito bem, mas para o ego chegar até o self, quer dizer, para a gente encontrar isso dentro da gente, tem um percurso, tem uma trajetória, tá? Você nasce e você já começa um movimento de queda livre em direção ao self, ao eu profundo, ao eu verdadeiro, não é? Mas você passa por uma série de desafios. Os primeiros desafios, né, o Jung vai chamar de complexos. As angústias, as fobias, as irritações, tal, são os desafios pelos quais a gente passa, nossas limitações. Mas chega um momento, um território próximo, mais próximo ao self, que é a zona arquetípica. O que são os arquétipos? Os arquétipos são os complexos que a gente traz de outra existência. Então eles são mais profundos. Então quando nós chegamos perto dos 50 anos, a gente mergulha nesse território arquetípico. Tá? Bom, a pessoa quando chega nessa hora, ela pode refugar. Pode não querer. Não é? Então foi aquela história que eu contei para vocês, já lembra? Da senhora que tinha arritmia, não é? Não é? Ela tinha arritmia cardíaca sempre às 5 da tarde. Mas o que acontece às 5 da tarde? O meu marido chega em casa, não é? Aí eu falei, traga o seu marido para nós conversarmos, para ver se harmoniza, porque assim a senhora vai ter um infarto, alguma coisa, né? Na semana seguinte, ela veio sem o marido, não é? E o marido? Prefiro minha arritmia, não é? Então, não é? Quer dizer, eu não vou entrar no mérito da questão, de repente era melhor a arritmia mesmo, não sei. De alguma forma é um refúgio, não é? É um refúgio de enfrentar uma problemática. Seria importante ela conversar com o marido, não é? Nem que fosse para dar tchau para ele, mas alguma coisa ela precisava fazer, não é? Então, também a pessoa, por exemplo, que ela justifica não realizar, a pessoa justifica não realizar, não é? Porque ela é doente. Então ela não realiza nada, ela não faz nada, ela é doente, ela é vítima e ela é doente, ela não realiza nada. Então, o que acontece? Ela não enfrenta os problemas para que ela possa realizar a sua transformação, não é? Então ela foge, então ela passa uma existência e não entra na zona arquetípica. Entende, Márcia? Não é? Então o que acontece? Se ela tem
uma morte precoce, esse daqui é um processo natural de toda a ontogenia, tá? Esse movimento do ego ao self, ele pega do 0 ano até a senilidade, tá? Ele pega esse território. Tanto que é muito comum o senil desencarnar e resolver grandes problemas de relacionamento, não é? Nós tivemos vários casos assim, por exemplo, tinha um senhor na UTI, ele era separado há 20 anos. Ele não desencarnou enquanto não chegou a ex-esposa dele, ele deu a mão e ele sorriu para ela, aí ele disse que ele foi. Sabe, ele tinha algo a resolver com aquela pessoa. Outro caso muito curioso, eu atendia as filhas de um senhor já de bastante idade, e elas eram, vamos dizer assim, tinha um pavor do pai, porque o pai era muito tirano, muito duro, muito, não é? E inclusive o pai morava em outra cidade e elas não queriam nem ver, e já não viam há muitos anos. O pai já tinha montado outra família, não é? Ele já tinha mais de 80 anos e ele escreveu uma carta dizendo que vinham visitar as filhas. As filhas ficavam apavoradas, falando, pelo amor de Deus, porque se o pai chega aqui, se não sei o que, aquele pavor, calma. O pai chegou, não é? As filhas espíritas, inclusive, justo na hora que eles estavam indo para o centro espírita. E o pai falou, eu vou com vocês. Foi, falou, olha, nunca tinha visto, gostou, não é? Pediu desculpas por tudo o que foi a vida deles, né? No mesmo dia à noite desencarnou. Pode isso? Olha que coisa. E foi uma coisa curiosa, porque as filhas tinham vindo ao consultório perguntando, deveriam ou não receber o pai. Olha que coisa. Imagina se não tivesse recebido. Que oportunidade. Porque foi uma oportunidade que durou um dia, mas durou a vida inteira. Hoje uma pessoa me disse assim, meu pai sempre foi muito ausente, não foi um pai carinhoso. E isso eu sinto, hoje eu sou adulto, eu sinto essa relação, essa falta dessa relação com meu pai. E um dia que ele chegou na minha oficina e disse assim, hoje eu vim te abraçar. 2 dias depois ele desencarnou. Olha, você está vendo? Olha, é muito importante, olha, veja só, não se pode sair de casa mal resolvido com ninguém. Sem dar um beijo, não é? Olha, eu vou dizer para vocês assim, eu me despeço dos meus convíveres, não é? Como se fosse o último dia que fosse encontrar com eles. Eu faço com meu filho, inclusive. Porque eu posso não voltar amanhã. E o que ele vai achar? Então, muitas vezes eu vou no carro, o meu filho, e eu vou conversando com ele sobre a existência da vida após a morte, não é? A gente nunca morre, eu tenho que falar para ele. Porque se eu não tiver amanhã, como é que ele vai enxergar a minha ausência? Um pai tão apegado e de repente um pai que sumiu, não é? Então isso daí cria um problema tremendo. Não, papai sempre, olha, papai, se um dia papai partir para a espiritualidade, lógico que eu não fico falando isso toda hora, não é? Você tenha certeza que nós vamos nos encontrar em sonho, mas eu tive que ensinar ele até eu entender que ele absorveu a ideia. Mas como é que o corpinho de luz, filho, que é um corpinho de luz, você e tal. Então, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não é? Então às vezes você perde uma rara oportunidade de se reaver com a pessoa, justamente num momento em que seria derradeiro, não é? Então, veja bem, essa velocidade do 0 a, vamos dizer assim, não vou colocar senilidade, tá? Eu vou colocar aqui desencarne, tá? O desencarne. No desencarne, a pessoa chega perto de Deus. Deus vem receber todas as pessoas que chegam na espiritualidade. Se depois ela continua nos braços de Deus, é outra história.
Olha, veja, até a questão do inferno. O inferno é quente ou é frio? Frio. É quente ou é frio? Deve ser de frio. Por que fala do fogo do inferno? Como é que é isso, Caporazzo? O inferno é quente ou frio? Hã? O inferno é frio. Sente-se frio no inferno, vocês não lembram? Tem memória curta. O fogo é para queimar os pecados. O fogo da caldeira é para fazer o calcinátil dos pecados. Entendeu? O inferno é frio. O fogo não é um atributo do inferno, mas é um atributo divino. Queimar, fazer o calcinátil dos pecados. Não é? Isso tem uma representação, vamos dizer assim, que Deus está presente em todas as situações. Não é? E então o desencarne, a pessoa encontra o self, nem que seja um ósculo no self, mas encontra, ele pontua, ele tem um primeiro contato, ele tem com o self, tá? Agora, a velocidade com que isso ocorre, tá? Por exemplo, uma pessoa viveu do 0 aos 90 anos, tá? Uma pessoa viveu do 0 aos 5 anos. Quando eu falo assim, impactado, do 0 aos 5 anos, a velocidade foi muito grande, ela foi impactada na zona arquetípica. Não sei se está clara a ideia. Entendeu o contexto? Tá? Então, essa trajetória aqui, ela ocorre numa existência. Cada existência é um condicionamento do encontro de Deus, o encontro do self. A pessoa pode ser ateu, um ateu, mas o percurso da natureza a coloca em contato com Deus. E de tantas existências ali naquele contexto, até ela chegar a criar a convicção da existência de Deus. Não é? Oi? Impactar no sentido de não resolver, se estar disposto a resolver aquela condição. Porque não é uma disposição natural. Ele não foi em busca de. Ele foi forçado a percorrer isso daí sem uma trajetória de consciência, vamos dizer assim. Até que ele, sabe, na verdade ele refuga, mas ele foi obrigado a enfrentar. Até ele ter coragem de fazer isso. Então vai aos poucos, é homeopático, né, vamos dizer assim. Não, mas ele é colocado em contato, não é? Ele é obrigado a entrar em contato. Então, vamos dizer assim, a pessoa entrando em contato, ela vai ter que se resolver, ela vai ter que lidar com aquilo. Ela vai ter que lidar. São esses melhores momentos? Ele vai ter que lidar com aquilo. Olha, vamos supor que você seja jogado na água. Você vai ter que nadar, quer saiba, quer não. Não é? Pelo menos algumas braçadas você vai dar por alguns segundos. Mas você vai ter que ser forçado a se virar. É essa impactação que ocorre. Tá? Bom, qual é que é o reflexo disso? A pessoa parte para a pátria espiritual, não é? É aí que ela começa a metabolizar a zona arquetípica. Não é? Lá na pátria espiritual, lá no mundo espiritual. Ela começa a metabolizar a zona arquetípica. Ela foi impactada ali, aí ela no intercurso da espiritualidade, ela começa a lidar com aquilo. Aliás, esse é um assunto que vem interessando atualmente. Recentemente eu recebi um telefonema da revista Isto É, fazendo uma pergunta sobre a questão do espaço espiritual. Regressão de memória, poderia a pessoa ter acesso ao mundo espiritual? Não é? E não a vida passada, ao mundo espiritual. Vocês sabem que há um relato disso no episódio de de Platão. Não é? Há uma viagem ao mundo espiritual. A Divina Comédia de Dante Alighieri também traduz o espaço espiritual. A obra do André Luiz
também é um espírito que volta para contar o espaço espiritual como é que é. E existem pessoas que, por desdobramento, relatam o espaço espiritual. Nas experiências de quase morte também há os relatos sobre o espaço espiritual. Você tem o Céu e o Inferno de Allan Kardec, também com vários relatos dos diversos planos do espaço espiritual. São relatos em psicografia, não é? Você tem também as pessoas que sofrem regressão por drogas, por uso de drogas. Elas têm uma visualização do mundo espiritual. E existem pesquisas feitas por uma autora que se chama Sarah Heinz. A Sarah Heinz, ela estuda o seguinte: a mãe, os pais sonham com a criança no mundo espiritual, e são sonhos reais. E depois a criança cresce e relata as mesmas coisas que os pais sonharam, dando um indício de que houve um relato real do que há no mundo espiritual. Tá? Então, é um interesse de pesquisa atualmente, não é, o relato dessas experiências. Tem duas pacientinhas gêmeas, aliás, eu vi hoje. E a mãe relata aqui assim, que ela queria botar a Vitória no nome da piscina. Que ela achava que era uma sorte para a Vitória. Porque ela sonhou que a primeira falava para ela assim: eu não quero chamar Vitória, eu quero chamar Amanda. E quando nasceu a primeira, chamou Amanda, e a segunda chamou Vitória. Olha. Escolheu o nome dela, né? Olha, isso daí, o pessoal é rico dessas histórias, não é? Que a gente precisaria relatar, não é? Muito bem, feita essa introdução, podemos entrar no assunto da aula. Oi? Não, isso daqui é uma introdução que permite Muito bem. Então, começando a aula, núcleos da base, assim, fazendo uma estilização do que representam os núcleos da base, não é? Então você tem o cérebro, olha, uma estilização, viu? E assim, dessa forma, você tem os núcleos da base, tá? E esses núcleos da base, eles funcionariam em tese como filtros, tá? De dados de memória que vêm dos alicerces profundos do espírito e que podem chegar à consciência aqui na córtex cerebral. E que podem chegar à consciência na córtex cerebral. Então, esses núcleos da base, eles funcionariam como diafragmas que se abrem ou se fecham, de forma que o espírito pode expandir as suas lembranças e trazê-las à consciência, ou isso tudo pode ser fechado e aquilo não vir à tona, tá? Esse diafragma se dá pela quantidade de dopamina, que é um tipo de neurotransmissor. Uma grande quantidade de dopamina, então você aumenta, alarga o núcleo da base e a pessoa tem um acesso a esse universo do subconsciente vindo de outras existências. E inclusive esse acesso, ele acaba bombardeando aqui a córtex cerebral, que pode não resistir ao excedente de informações e entrar num curto-circuito, literalmente. A pessoa tem um esgotamento nervoso, ela entra praticamente numa crise psiquiátrica, o esgotamento nervoso. Entende? Então esses núcleos da base, eles se abrem e a pessoa, o cérebro abre o caminho para a vinda desses processos mais profundos que vêm à tona e bombardeiam a córtex cerebral, de forma que a pessoa não resiste a esse excedente de informações. Você diminui a quantidade de dopamina, fecha esse circuito, acalma. Tanto que se a pessoa que está nessa condição de núcleo da base muito aumentado, ela entra num transtorno dissociativo, porque outras personalidades de outras existências, não é? Vem toda uma gama de elementos de personalidade, ela não resiste, você entra num estado de loucura, vamos dizer assim. Você dá um neurolético, não é? Meleril, Aldol,
neuleptil, quaisquer risperidal. Aí fecha o núcleo da base e a pessoa sente um conforto, porque não vem à tona essa quantidade de informações do passado. Vamos dizer assim, combina perfeitamente com a aula aquele filme, não é? Combina perfeitamente. Vamos dizer assim. Agora, veja bem, esse contexto de você abrir ou fechar os núcleos da base acontece no nosso dia a dia. Você encontra com as pessoas, você pode encontrar com uma pessoa que você tem uma empatia gratuita ou uma antipatia gratuita, conforme lembranças de um passado, que você não sabe muito bem o que é. Ou você pode ter sentimentos confusos dentro de você com relação a alguém, porque vem à tona esses elementos de vidas passadas, não é? Então, principalmente isso acontece em casa, junto à família, onde você agrega as pessoas mais fortemente cúmplices de suas histórias pregressas. Então, os elementos da família, eles incitam as lembranças de vidas passadas. Entende? E você chegando em casa, vê se você não percebe o teu núcleo da base fazendo assim. Vê se você não percebe, não é? Fica um rebuliço lá chegando em casa, não é? Por quê? Porque há uma ativação de um sistema contensor das lembranças de vidas passadas. Isso sai na porrada, né? Sai, exatamente. Isso pode ser forçado? Oi? Isso pode ser forçado? Pela entidade? Pode ser forçado por entidades espirituais, se a pessoa der abertura. Pode, drogas, demais, por drogas, não é? Isso daí pode ser a pessoa que deixa os relacionamentos de família, eles não têm propósitos de construção, de entendimento, de diálogo, de reposicionamentos. Então a pessoa deixa isso ao léu. Então aí que acontece os descalabros, os crimes passionais, crimes de família, grandes brigas, desentendimentos, pela falta de uma contenção, não é? De forma que você possa dizer assim: sinto isso do passado, do que passou, mas tenho vontade de estruturar novos sentimentos. Então vou trabalhar esses novos sentimentos a partir de agora. Então, vamos dizer assim, existe toda uma... aliás, é curioso isso, porque esses núcleos da base, eles dão o propósito da encarnação. Porque segurar o passado para você recomeçar o presente é só por isso que estamos aqui. Entende? Ou o temor poderia fazer esse tipo de abertura? Olha, o que acontece muito é que essa abertura pode carregar a pessoa de informações que ela não consegue metabolizar, e ela criar uma ansiedade e um medo do desconhecido, do que ela não está entendendo, porque estão vindo sentimentos que ela não está conseguindo metabolizar. Tá? Agora veja, o autoconhecimento, tá, leva a pessoa ao autodomínio, certo? Então é muito importante o conhecer-se a si. Agora, veja bem, veja que coisa curiosa. Você pega um livro e você cola diante dos olhos, você não enxerga. Tem que haver distância focal. Então nós não temos potencial de nos enxergarmos na relação com o outro, porque a distância focal. Cada pessoa é um fragmento nosso. Por isso que a gente nunca pode descartar ninguém. Lógico, cada pessoa desempenha um papel em nossa vida. Nós podemos mobilizar esses papéis, mas nós não podemos anular as pessoas que estão no nosso caminho. Nós precisamos de valorizar. Tá certo, você não vai ter a mesma empatia por uma pessoa que não é afim com você, mas você pode ter respeito, pode ter compreensão. O que você não pode é ter desprezo ou indiferença. Porque a indiferença e o desprezo são a antítese do amor. A antítese do amor não é o ódio, é a indiferença e o desprezo. Não é? Se
seria Então, exatamente a projeção minha? justamente. Então, nós nos projetamos no outrem. Então, é a convivência com as pessoas que vai nos auxiliar a enxergar. Cada pessoa é um fragmento de nossa forma de ser. É muito importante valorizar a convivência. Cada pessoa tem um valor, porque estamos enxergando ali uma parte de nós mesmos. Desprezar uma pessoa é desprezar um fragmento de nós mesmos, é perder a oportunidade de fazer a psicossíntese de nós mesmos, de deter o autoconhecimento que te leva ao equilíbrio necessário para você comandar os ritmos, não é? De ciclagem, as pulsões do que vem à tona, daquilo que é do passado e que você precisa resolver. Porque nós vamos resolvendo em impulsos, pequenos impulsos, não é? Que vem à tona. Agora, o que acontece com um espírito que está muito voltado para o passado? Um espírito muito voltado para o passado, ele vai abrir esse circuito. Ele se desarticula. Então, a pessoa precisa de ter a consciência voltada para as realizações futuras. Quais são os seus propósitos? O que você vai realizar? O que você vai fazer? Tira a tua consciência do passado e provoca um efeito neurolético nos núcleos da base. Fecha esses núcleos da base, enterra o passado. E alicerça a sua vida em novos propósitos, desta feita construída na luz divina, vamos dizer assim. Por isso que eu coloco os meus pacientes para trabalhar, para realizar. Pode ver, nós temos aqui na instituição cerca de 200 voluntários. Foram pessoas que vieram em busca de uma assistência, a maioria delas, e que estão trabalhando. Por quê? Porque se não houver essa projeção para as realizações, entende? Que a pessoa fica alicerçada no passado. Aí ela provoca um efeito psicossomático e que abre essa circuitaria dos núcleos da base e vem à tona um excesso de elementos do passado. A pessoa não se encontra nunca. O passado é importante como referência de identidade, mas você precisa de ter instrumentos para enfrentar o passado. E os nossos instrumentos são as nossas realizações no bem. Se nós não temos realizações no bem, não enfrentamos o passado. Então não é hora de abrir os núcleos da base. A hora que você tiver grande capacitação de realização do bem, o teu núcleo da base pode até ficar vazio, zerado. Você fica livre, o teu passado é livre. Olha, não é assim. Por exemplo, quando o espírito desencarna, ele demora para ter a lembrança de todas as vidas passadas. Você não lembra o André Luiz? Foi dada a ele a oportunidade de lembrar até 300 anos antes. Mais do que isso não, porque não havia condição de lembrança. Haveria uma desagregação da personalidade dele. Então, quando é que a pessoa se capacita para ter um acesso mais profundo às vidas passadas? Quando ela tem mais e mais fortalecida a sua realização no bem. Tá? Porque olha, veja que coisa curiosa. Como é a evolução? Os animais, eles são dotados de pensamento descontínuo. Então, os animais, eles não têm o pensamento contínuo. Que apresenta o homem. O homem apresenta o pensamento contínuo. Então o animal, ele vê uma cena, ele vê outra, mas ele tem um limite de construção de um conhecimento próprio. Ele tem um limite. Ele não consegue. Então você não tem nenhum animal que construiu civilização nenhuma. Não é? E nós tivemos os homens que estão construindo a civilização. Tem os que estão destruindo também, mas tem aqueles que estão construindo. Certo? Então são dotados de pensamento contínuo. Mas nós ainda não somos dotados do pensamento cósmico.
O pensamento cósmico é a capacidade de você se enxergar como um ser interexistente, quer dizer, fazer uma síntese de todas as suas existências. Nós não somos ainda capazes de fazer isso. Porque isso só vai ser possível quando você for capaz de amar todas as pessoas. Que seria a tua capacidade de amar todas as suas personalidades e todos os seus fragmentos. Entende a questão? Veja, se você se enxerga no outro, para você enxergar todas as suas partes, você precisa de ter convivido, ser capaz de conviver com qualquer pessoa. Só Cristo. O Cristo fazia isso. Não quer dizer que você precisa também, não é. Quando eu digo conviver, não quer dizer, você vai definir os papéis, não é? Há pessoas que você convive com respeito, outras pessoas que você convive com intimidade. São situações diferentes, mas enfim, é a representação da convivência, não é? Então, a hora que você for capaz de amar qualquer pessoa que chega à tua frente, você é capaz de ser dotado de pensamento cósmico, enxergar todas as suas existências. Entendeu? E amá-las, não é? Então tem uma integridade, tá? E então a realização no bem é o exercício, o instrumento que te capacita para amar as pessoas, tá? Então isso viabiliza o pensamento cósmico, né? Então você não fica tão dependente da estrutura química dos núcleos da base, vamos dizer assim. Marcelo. Uma abertura de núcleo de base, se a pessoa não esteja muito estruturada, ela pode gerar também questões orgânicas, tipo dor de cabeça, psicorese e outras coisas. Olha, normalmente a abertura bombardeia a córtex, sabe? E a pessoa ela fica confusa. Veja bem, a dor de cabeça acontece quando a pessoa tem dificuldade de unir o feijão e o sonho. Então, quando a pessoa ela tem uma ligação muito forte com o mundo espiritual, mas tem que tocar a vida aqui, não, a dor de cabeça dá nada. Entendeu? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo para explicar isso. Chama-se Melancolia. Ele diz o seguinte, que a pessoa que tem muita ligação com o mundo espiritual, muita saudade, ela vai ter dificuldade de enfrentar o dia a dia aqui. Entendeu? Ela vai precisar de ter coragem, entendeu? E resignação, e coragem. E o Evangelho diz assim, que uma hora vai chegar o momento que ela vai poder ir para a espiritualidade. Entendeu? Então ele está dizendo o seguinte, que essa sensação, ela não passa. Que a pessoa precisa ter coragem de suportar. Entende? Porque representa uma saudade muito forte daqueles que estão lá. Da vida espiritual que devia ser boa. Entende? Mas que há coisas a resolver aqui. E é difícil a vida aqui. Então a pessoa ela tem esse choque. E entre o feijão e o sonho, vamos dizer assim. Não é? E isso dá dor de cabeça. Porque a cabeça, ela está ligada com o além. O corpo está ligado com o aquém. O pescoço fica numa estica danada. Entendeu? Então leia o capítulo Melancolia. Entendeu? Porque a dor de cabeça, ela é uma forma psicossomática da melancolia. E representa esse choque. Entendeu? E o que resolve isso é coragem. Está escrito lá. O que está escrito lá, o que é? No Evangelho segundo o Espiritismo. Coragem e aceitação. Exato. Mas o que acontece muitas vezes, o Evangelho está explicando de uma forma que ele entende
Que muitas vezes a pessoa racionalmente ela se coloca aqui, mas o coração não está. Você entende? Então, porque o teu coração não obedece ao que você quer. Porque o teu coração não obedece ao que você quer. É que essa melancolia também, ela não se define, porque a saudade não tem um ponto referencial. Ah, sim. É porque não há lembrança. Se houvesse, a pessoa desencarna. Não tem a sensação. O que acontece é o seguinte: se houver a lembrança, a pessoa não volta mais para cá. Ela dorme, vai e some. Ela, entendeu? Porque é a ligação muito forte. Então a espiritualidade não permite a lembrança no sonho dos encontros. Senão a pessoa ela não volta. Entende? Então essa é a questão, porque a pessoa sente o coração, entendeu? A razão não comanda o coração. Pode ver que o seu coração está batendo no ritmo dele e você não está tendo nem consciência disso, não é? Estranhamente, o coração não obedece à razão. Se fosse assim seria bom, né? Mas não é. Às vezes você quer uma coisa, mas teu coração fala outra, não é? Isso é uma coisa, não é verdade? E você fala, poxa, agora o que se faz? Não é? E há uma dissociação. Isso é de propósito. É de propósito. Porque se fosse dado a nós ter domínio racional sobre tudo, entendeu? Nós não procuraríamos Deus. Entendeu? Nós teríamos uma sensação de autossuficiência. Irreal. Então, existe a parte do coração que quebra, nos tira do pedestal. Não é? Não é assim. Então o que acontece? O coração, ele te coloca na realidade do que você é. Não é? Então às vezes a pessoa está no pedestal, não é? Está no pedestal e o coração faz ela sair do pedestal. Diz assim, a pessoa de moral rigorista dificilmente não cai nos seus objetos de crítica. É curioso isso, não é? Então por quê? É aquele orgulho, aquela empáfia de ter uma sensação de domínio da vida. Aí o coração mostra para a pessoa, você não sabe nada da vida, não é? E às vezes a pessoa chega madura, não é? E aí descobre que não sabe nada da vida. É duro isso, né? Então, olha, veja, senão eu vou sair daqui 11 horas, é melhor eu dar aula, né? Então, oi. Fechar o núcleo da base é a pessoa focar para outro lugar? Olha, se fechar o núcleo da base... Não digo ela conscientemente, fechar é ela focar outra coisa? Se você... Dá o remédio, fecha, eu entendi. Se você se focalizar nas realizações, o passado ele fica... Há uma filtragem boa do passado. Entendeu? Só vem o que interessa mesmo. Realizar harmoniza o núcleo da base. E ele filtra de forma que passa só o necessário à sustentação de sua identidade. Agora, coisa curiosa é que faz um jogo com os núcleos da base é o córtex parahipocampal. O córtex parahipocampal é um território, tá? De memória. O que ele vai fazer? Ele vai fazer assim. Imagine, por exemplo, olha, na minha casa, para você entrar na minha casa, por exemplo, entrar de carro, você aciona um portão, sobe, você entra com o carro, fecha o portão, mas você não entrou ainda não. Aciona o outro portão, aí você entra. Entendeu como é que é o esquema? Para que é isso? Segurança, né? Então aqui é a mesma coisa. Tem o portão do núcleo da base e tem o portão do córtex parahipocampal. É um segundo portão. Entendeu? Tá? Então, se uma pessoa, um espírito está muito agregado ao passado, o que vai acontecer? Quando ele reencarna, você acha que ele vai formar o córtex parahipocampal bem formado? Está voltado para o passado. Então ele forma um córtex parahipocampal, um portão frágil. Então esse córtex parahipocampal
é um contensor, um segundo contensor para esse território de memória. Isso daí pode ser fragilizado quando a pessoa está muito voltada para o passado. É uma segunda chance da pessoa se proteger, não é? E você encontra nos casos, sobretudo de esquizofrenia, no anátomo patológico, uma falha do córtex parahipocampal. Parece que essas pessoas não tinham um segundo portão defensivo. Então vinha à tona esses elementos do passado com grande figuração. Sabe? A pessoa nessa condição, veja como é a natureza. Veja como a natureza é sábia. A pessoa volta para o passado. E o organismo, essas zonas de contenção, não se formam perfeitas. Ficam abertas. Então o que vai acontecer? Ela vai reviver o passado de forma dolorida. Então ela vai querer fazer um movimento contra... Não entendeu? Vai querer se desvencilhar daquela situação. Porque está doendo, está incomodando. Porque ela não consegue conviver socialmente, ela não consegue se agregar às pessoas, ela não consegue ter sentimentos, ela não consegue se fixar na vida. Então ela vai ter um desejo de se reorganizar. Então vamos dizer assim, é uma atitude da pessoa que a vida depois mesmo conserta. Vai fazer com que ela repense, porque dói. Ela não consegue se agregar, porque se ela não consegue ter uma integridade psíquica, ela não consegue trabalhar, não consegue um emprego, não consegue se relacionar, não consegue ter sentimentos, não consegue... Então, ela é incitada a desenvolver esses mecanismos e portanto, se rearticular do passado. Tá? Então, esses dois elementos, lâmina 3 e lâmina 4, são esses elementos contensores da memória. Gente, era esse o assunto. Eu não sei se... Oi? Essas falhas na formação desse campo, elas é detectada através de exames clínicos não, anatomopatológico. Tá? Então, obviamente, como não vai se fazer uma biópsia do cérebro da pessoa, isso só acontece depois que a pessoa desencarna. Aí você faz a autópsia. Tá? Então, isso são pesquisas de autópsia. Dá para detectar esse protocolo de agora, por exemplo, quem está muito ligado ao passado, ou teve puxa, a medicina do futuro vai ter exames que vão detectar tudo isso daqui. E você vai poder saber por exames o nível de abertura e tal, e dizer quanto que a pessoa precisa realizar mais para se desligar mais do passado. Entendeu? Vai ser uma medida. Só um minutinho para não sair com encosto. Vamos fazer uma prece. Ó, gente, aqui da gravação eu falei brincando do encosto, né? Depois vai lá. Mas que ai, né? Na via das dúvidas, eu aprendi medicina. Na dúvida, trata. Então vamos fazer a prece, agradecer a Deus esse encontro fraterno, que nós possamos realizar no bem, que Jesus nos conduza à realização do bem, que tenhamos muito amor no coração. Obrigado, Jesus, pelo teu amparo, esteja conosco sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.